Meus amigos, e se eu disser para vocês que estamos finalmente chegando ao fim da pandemia de Covid-19? Antes de mais nada, eu tenho que fazer o seguinte aviso legal. Esse vídeo é uma discussão jornalística sobre políticas públicas e não constitui de forma alguma qualquer recomendação de saúde. Eu quero falar sobre o que o mundo inteiro está falando, enquanto o Brasil caminha na direção oposta, e eu vou explicar por quê. Se você está impressionado com a divisão do mundo, a degradação das nossas estruturas sociais e instituições e não entende bem como é que a coisa chegou a esse ponto, talvez você deva considerar a possibilidade de se tornar meu aluno no curso O Fim da América e do Mundo Como Conhecemos. Lá eu conto com a ajuda de professores convidados do naipe do Dave Rubin, Jason Miller, James O'Keefe e muitos outros grandes nomes da sociedade americana para me explicar, para me ajudarem a te explicar por que o mundo está desse jeito. Clica aqui na descrição do vídeo para entrar na minha lista de espera e ter desconto exclusivo na próxima turma que devemos lançar muito em breve. Bom, vocês devem lembrar que eu terminei o meu comentário logo após o surgimento da variante Omicron, dizendo que, se tivéssemos sorte, ela seria menos letal e bastante contagiosa e, com isso, traria a imunidade de rebanho que nós esperávamos. E parece ser exatamente isso que está acontecendo. Essa variante Omicron é uma das doenças mais contagiosas que as autoridades médicas já ouviram falar recentemente. Os Estados Unidos chegaram a ter 900 mil casos por dia de Omicron notificados. Isso é 13 vezes mais do que o pico da primeira onda de Covid nos Estados Unidos, lá em 2020, e 4 vezes o número de infecções por dia reportados na onda da variante Delta, a temível variante Delta. Mas tem uma ressalva importante: o número de casos é um indicador falho, sujeito, por exemplo, à disponibilidade e à divulgação dos testes feitos. Os testes rápidos de antígenos feitos em casa, na imensa maioria das vezes, sequer são reportados se a doença não se manifestar de forma severa. Na prática, portanto, nós estamos falando de possivelmente milhões de casos por dia no pico, que agora começou o declínio aqui. E a evidência anedótica corrobora isso. Praticamente todo mundo que eu conheço por aqui na Flórida e aqui nos Estados Unidos que não tinha pego Covid ainda, dessa vez pegou, vacinado ou não vacinado. Eu mesmo peguei, vocês sabem que eu sou vacinado, e como a imensa maioria das pessoas, tive sintomas semelhantes ao de um resfriado. Sim, bastante gente morreu. Se milhões de pessoas pegam uma doença infecciosa, muita gente vai morrer. E é claro que nós lamentamos, e aqui eu deixo uma verdade inconveniente para muitos conservadores. A maioria esmagadora dos mortos foram sim pessoas vulneráveis, mas principalmente pessoas não imunizadas. Agora, antes de você, que passou a ser militante anti-vacina, desligar o vídeo, perceba que eu falei imunizados. Sim, imunizados pela vacina ou, ainda melhor, imunizados por terem contraído a doença anteriormente. Porque um amplo estudo recente aqui do CDC, o Centro de Controle de Doenças americanos, mostrou que a imunidade natural do vírus é mais protetora do que qualquer vacina. Não acreditam em mim? Leiam a reportagem da Reuters. Infecção prévia por Covid é mais protetora do que a vacinação durante o surto da Delta. Fizeram isso em relação ao surto da Delta anterior. Então, notícia da Reuters, que o presidente da Reuters participa até do conselho de administração da Pfizer, então tinham tudo para não dar essa notícia, mas às vezes acaba escapando, porque foi uma notícia amplamente divulgada aqui nos Estados Unidos, esse estudo do CDC, mostrando que a imunidade natural é muito mais forte. Ou seja, o Bolsonaro não vacinado estava mais imunizado do que os jornalistas e políticos vacinados que o criticavam. Quando ele foi discursar na ONU, por exemplo, ele estava mais imune do que a maioria dos líderes mundiais em Nova York e do que o próprio, agora ex-prefeito da cidade de Nova York, o pessoalista Bill de Blasio, que disse que o Bolsonaro não era bem-vindo na cidade de Nova York. Foi imitado em seguida, aliás, pelo prefeito do meu Rio de Janeiro, Eduardo Paes, que afirmou que os turistas não vacinados não eram bem-vindos. Queridos, Bolsonaro estava certo. Você que o estava chamando de idiota estava errado. É a verdade brutal. Não gostou? Desculpe ser um negacionista, mas é a ciência. O ponto central da história é o seguinte: esse estudo reflete o óbvio, que a imunidade natural é superior à
proporcionada pela proteína spike das vacinas, que eu repito, tem o seu papel, principalmente para populações vulneráveis. Só que eu já disse que a imunidade natural tem um problema que desespera os políticos. Ela vem da natureza e é de graça. E nesse momento, milhões de pessoas estão ganhando essa imunidade natural todos os dias com a Omicron. Todos os dias. Milhões. Sem pagar um centavo às grandes farmacêuticas, sem coletiva de imprensa diária dos João Dória da vida, sem pai da vacina, sem ganho político para ninguém. Para piorar a notícia para eles. Uma subvariante da Omicron, uma vez e meia mais transmissível, chamada de BA2, está se espalhando pelo mundo, segundo uma notícia dessa semana da CNBC, e já está na maioria dos estados americanos. Façam a conta. Todos vão pegar a doença, ou praticamente todos, muito rapidamente, e não há nada que governos possam fazer a respeito. E querem saber a verdade? Nunca houve. Tudo que os governos tentaram fazer falhou. Lockdowns, máscaras, passaportes sanitários, distanciamento social. A ciência, essa que eles enchiam a boca para falar, está comprovando ter sido tudo absolutamente inútil para cumprir as promessas, como as do Joe Biden durante a sua campanha de shutdown, né? Desligar o vírus. Só conseguiram uma onda de depressão, suicídio, abuso de drogas, atraso na educação infantil, a destruição das economias globais, o aumento da pobreza e, é claro, uma divisão sem precedentes na sociedade. Bom, talvez fosse esse precisamente o objetivo desde o início, não é? Dividir a população, porque se as ações visavam, de fato, proteger a população, os governos falharam miseravelmente. E é por isso que diversos governos jogaram a toalha em relação a essas medidas. Lembram do Reino Unido, um dos países que teve o lockdown mais severos do mundo, vários processos de lockdown, foi pioneiro na vacinação em massa? Pois é, essa semana anunciou, na verdade na semana passada, que levantará todas as restrições contra a Covid e a vida voltará ao normal. Nada de lockdown, nada de máscaras, nada de passaporte sanitário, nada. Vida normal. A Dinamarca fez o mesmo em seguida. Dinamarca, país desenvolvido, lembra que todo mundo adora encher a boca para falar da Dinamarca, de como os países escandinavos são desenvolvidos. Vida normal. Não foi nenhuma surpresa para quem vive aqui na Flórida. Todas as restrições por aqui, em outros estados republicanos, como o Texas, já foram levantadas há mais de um ano e a vida seguiu normal. Seguiu normal, inclusive com resultados na pandemia melhores do que os outros estados com a administração democrata, com as suas medidas draconianas. Eu nem lembro onde é que está a minha máscara. E quando os governos desenvolvidos retomam a normalidade e mostram que o bicho-papão não vem te pegar, a ilusão dos tiranos se quebra. E por isso, uma coisa parece estar se desenhando no horizonte, por mais que os oportunistas e tiranos de esquerda não queiram largar o osso. De todos os poderes emergenciais, por mais que as grandes corporações estejam apaixonadas pelo dinheiro, nunca se viu tanto dinheiro governamental rolando solto, e tanta facilidade para as grandes empresas esmagarem as pequenas, por mais que a mídia esteja viciada no ciclo de notícias terroristas. Pelo visto, a Omicron pode acabar com a festa. Sim, o fim da pandemia após a Omicron é uma possibilidade amplamente ventilada fora do Brasil. E vejam bem, isso não é uma afirmação categórica da minha parte que a pandemia vai acabar. Eu não tenho bola de cristal ou pretensão de fazer uma previsão que nem os maiores epidemiologistas do mundo têm coragem de fazer. Mas o que eu tenho obrigação de fazer como jornalista é reportar e comentar algo que já é amplamente discutido em todas as esferas fora do Brasil. Por exemplo, questione-se por que no Brasil você não viu notícias como a do diretor regional da Organização Mundial de Saúde na Europa, Hans Kluge, que disse nessa semana que o fim da pandemia é plausível após a Omicron. Tá aqui a notícia dele. End of pandemic in Europe is plausible, né? Plausível depois da Omicron, says WHO, né? World Health Organization, Organização Mundial de Saúde. Ora, é um diretor da Organização Mundial de Saúde falando do fim da pandemia que arruinou o mundo durante os últimos anos. Ora, como é que isso não é uma notícia
Bom, a grande revista americana Time acha que sim, diz que a Omicron pode ser o começo do fim da pandemia. Tá aqui a notícia da revista Time, para não me deixar mentir. Omicron pode ser o começo do fim da pandemia. Olha, até a CNN, vejam vocês, CNN também não me deixando. Omicron mudou a forma da pandemia. Será que vai acabar de vez? E aqui eu faço um grifo. Mas alguns dentro da comunidade científica estão cautelosamente, óbvio a CNN, né, mas cautelosamente otimistas de que a Omicron possa ser o último ato da pandemia. Vejam o que eu estou dizendo aqui. A CNN está dizendo de que a CNN, dentro da comunidade científica, a Omicron pode ser o último ato da pandemia, fornecendo grandes áreas do mundo com uma camada de imunidade e nos aproximando de um estágio endêmico em que a Covid-19 é comparável a doenças sazonais, como resfriados ou gripe. Outro queridinho da imprensa, Washington Post, queridinho, o ex-jornal Washington Post, também ventila a notícia cheios de cuidado. A fase emergencial da pandemia pode acabar ainda em 2022. Washington Post. Eu confesso a vocês que há uma certa surpresa. Normalmente, tudo que sai nesses veículos, Time, Washington Post, CNN, acaba vindo para o Brasil em algum momento. E o que eu estou dizendo, só para deixar claro aqui? É o fim da pandemia? Mas será que eu estou dizendo que é o fim da Covid-19? Não. É por isso que esse comentário não se chama o fim da Covid-19, mas sim o fim da pandemia. O fim da pandemia significa muito provavelmente a entrada na chamada fase de controle ou fase endêmica, que significa que o Covid-19 se integraria à ampla gama de doenças infecciosas que comumente nós temos aqui, experimentamos, como a gripe ou o resfriado comum. Isso foi tema de um artigo publicado no prestigioso grande jornal médico Lancet há 2 semanas. E eu faço questão de ler para vocês o que o Lancet está dizendo, só para deixar claro, o Lancet aqui, etc. O final desse artigo publicado há 2 semanas. O Covid-19 se tornará outra doença recorrente que os sistemas de saúde e as sociedades terão que gerenciar. Por exemplo, o número de mortos por Omicron parece ser semelhante na maioria dos países, ao nível de uma temporada ruim de gripe nos países do hemisfério norte. Reparem, esse surto, essa maluquice que estão fechando tudo no Brasil, cancelando o carnaval, Lancet, semelhante na maioria dos países, uma temporada ruim de gripe. Gripe, não sou eu mais, Paulo, ou qualquer louco que está afirmando, é o Christopher J. L. Murray, publicado no Lancet. Continua. Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças nos Estados Unidos estimam que a pior temporada de gripe durante a última década de 2017 e 2018 causou cerca de 52 mil mortos por influenza, com um pico provável de mais de 1.500 mortes por dia. A era das medidas... Isso é importante que vocês ouçam. A era das medidas extraordinárias do governo e das sociedades para controlar a transmissão do SARS-CoV-2 terminará. Após a onda Omicron, o Covid-19 retornará. Mas a pandemia, não. É o fim da farra, pessoal. De novo, é a ciência. É o Lancet. Se você não gostou, você é um negacionista. Bitch. Agora, convenhamos. Finge que ninguém tá ouvindo. Só estamos nós aqui. Muita gente que se apavorou no início da pandemia não aguenta mais a incompetência, as mentiras e o abuso de poder dos governos. Eu não estou falando de conservadores que desde o início se opuseram a esses absurdos, embora muitos também tenham entornado o caldo na outra direção. Eu estou falando de pessoas comuns, as pessoas de centro, até algumas pessoas de esquerda não completamente lobotomizadas. Elas querem a sua vida de volta, as suas vidas de volta. É por isso que os caminhoneiros do Comboio da Liberdade no Canadá estão protestando aos milhares em temperaturas de menos 30 graus Celsius a ponto de colocarem um acovardado Justin Trudeau para correr e se esconder. É por isso que milhares foram a Washington recentemente contra a obrigatoriedade de vacina. É por isso que os alemães estão se unindo com protestos semanais cada vez maiores contra essa mesma obrigatoriedade. E, como eu disse, até mesmo
muitos dos inocentes úteis da esquerda, que arrotavam sinalização de virtude no início da pandemia, agora começam a dar sinais de arrependimento. Isso ficou muito claro recentemente quando a ex-editora de opinião do The New York Times, Bari Weiss, uma pessoa de esquerda, extravasou no programa do humorista americano, também de esquerda, Bill Maher. Ela disse que está de saco cheio do Covid. Olha aqui, a Bari Weiss. I'm done with COVID. Chega de Covid. Ela diz, eu desinfetei as latas de Pringles que eu comprei no supermercado. Tirei as minhas roupas porque pensei que o Covid estaria nas minhas roupas. Eu assisti Tiger King no Netflix. Eu ouvi todo o catálogo do Spotify. Todos nós fizemos isso. Então nos disseram, você toma vacina e volta ao normal. Comentário meu, eles acreditaram. E é ridículo nesse momento. Se você acredita na ciência, você vai olhar para os dados que não tínhamos há 2 anos. Você descobrirá que as máscaras de pano não servem para nada. Você vai perceber que pode mostrar o seu passaporte vacinal em um restaurante e ainda estar assintomático e portando Omicron. E você perceberá o mais importante, que isso será lembrado pela geração mais jovem como um crime moral catastrófico. É como a Bari Weiss descreve as medidas tomadas pelo Covid, tudo aquilo que eu citei agora há pouco. A hashtag Done with COVID, chega de Covid, eu estou de saco cheio de Covid, dominou o Twitter. Ela foi além no podcast dela, a Weiss foi bem além. Ela falou que muitos dos seus amigos de esquerda concordavam com ela, mas ficavam calados porque têm medo de serem rotulados como anti-vacinas ou apoiadores do Trump. Ou seja, as pessoas de esquerda, os amigos dela de esquerda, preferem defender uma mentira a dar o braço a torcer e parecer que apoiaram, de alguma forma, o homem mau laranja. Os esquerdistas, eles são escravos constantes da sinalização de virtude para os outros. Por isso que eles são esquerdistas em geral. São raros os que escapam disso. Pensa você aqui comigo. Quantos dos seus amigos que eram apavoradinhos com o Covid, hoje, não morrem mais de medo de dar razão a você, ou pior, ao Bolsonaro? E admitir que, por exemplo, o Átila Yamarino só falou bobagem. Eu volto à pergunta séria desse vídeo. Se o que eu estou reportando aqui sobre o fim da pandemia já é algo abertamente falado por governos, publicações científicas, autoridades sanitárias, grande mídia, população e até em programas de cultura pop, por que você não está ouvindo falar disso no Brasil? Por que se você ligar o Jornal Nacional vai ver hoje à noite o William Bonner e os especialistas da Globo insistindo em máscaras e até em isolamento social como se tivessem em 2020? Por que aplaudem o cancelamento do carnaval, aplaudem passaporte de vacina, se todos sabemos que as vacinas não cumprem este propósito? O problema é um só. Não há mais jornalismo no Brasil. Só há uma máquina de militância política de 5ª categoria. O jornalismo profissional morreu. Eles vão se agarrar ao pânico enquanto puderem e nunca vão fazer meia-culpa. Mas não adianta tapar o sol com a peneira. Mesmo com atraso, 1 hora, queridos, tudo chega no Brasil. Quando a Omicron for embora e, quem sabe, levar com ela a pandemia, qual será o plano de vocês, caros colegas jornalistas da velha mídia? Vocês apostam que ninguém vai se lembrar das mentiras? Que a credibilidade de vocês sairá intacta? Ou que bastará pedir ao STF para silenciar os veículos independentes e as mídias sociais para que o público continue consumindo o seu chorume militante? Boa sorte com isso. Aqui do meu lado, continuarei reportando os fatos. Veremos quem triunfará. Da Flórida, Paulo Figueiredo. Take on the world.